Gente, boa noite. Vamos iniciar e aí, conforme o pessoal for entrando, eles vão acompanhando a aula, porque senão a gente não vai ter muito tempo, né, para isso. Eu estou aqui, deixa eu só, Camila, deixa eu só aqui colocar os representantes, porque eu vou passar um material para eles. Olha, educação física é o Márcio, eu acho que ele já está por aqui. Engenharia é a Giovana, ADM é a Larissa. Tem alguém de direito aqui? Tem alguém que está fazendo, que faz direito aqui? Não, representante de direito? Não, né? Tá. Então, olha só, tá faltando, assim, as meninas da pedagogia eu já sei quem são, então eu vou enviar para elas, mas então ficamos combinado de eu vou enviar para o Márcio da Educação Física, ADM Larissa, Engenharia Giovana, tá? Vamos iniciar então, a gente vai só dar uma retomada, deixa eu só puxar o material aqui para vocês. Professora, a Larissa, ela tá em qual semestre? Larissa da AD... A Larissa não é sexto? O líder é Gutenberg. Ai, então, porque ela entrou em contato comigo, então é o Gutenberg. Você tem o celular dele, não? Quem? Depois você passa para mim, deixa eu só ver quem tá falando, é a Luana. Luana, isso? Tá, ô Luana, no final da aula, até você encontrar aí, se tiver fácil para você, você passa então para mim, por gentileza, o celular dele, porque eu só tenho o contato da Larissa aqui. Eu tenho também outro contato, mas não é a Larissa, também nem é o Gutenberg, tá? Por gentileza, tá Tá bom. bom? Obrigada, Amanda Luana. Lopes também. É da ADM? Amanda Amanda Lopes. Lopes? Então, mas. Ai, tem a Amanda, é verdade, mas ela não é representante. Não, mas aí como o Gutenberg, se caso ele não entrar até no final da aula, aí você pode encaminhar para ela que ela encaminha para o grupo da sala também. Então, deixa eu só ver se eu tenho, só vou olhar rapidinho se eu tenho o da Amanda. Eu esqueci o sobrenome dela, não sei se ela... Ah, eu acho que eu tenho da Amanda. Eu não tenho o sobrenome dela aqui, mas eu tenho da Amanda. Tá, então eu encaminho para ela, tá bom? Obrigada, Tá tá? bom. Nada, imagina. Gente, ó, então vamos lá, vamos começar, que tem algumas coisas que eu preciso passar para vocês. Se alguém chamar para entrar, se vocês souberem admitir, podem admitir, tá, gente? Para não ter que ficar parando. Acho que a semana passada teve um pessoal que admitiu para mim. Olha só, nós tínhamos parado. Deixa eu só. Procurar aqui onde nós paramos. Tá, então foi aqui. É só para voltar, para a gente pegar a mesma linha de raciocínio, tá? Então, olha só, em pesquisa é importante lembrar o quê? Que mesmo que uma pesquisa que pretenda tratar de questões práticas, não poderá fazer sem utilizar a teoria. Então, assim, embora vocês aquela pesquisa do meu campo de trabalho, está acontecendo um problema lá específico comigo, na minha repartição, no meu trabalho e tal, não importa. O que importa é que vocês vão ter que se embasar em uma teoria. Ah, mas é que meu chefe é uma pessoa difícil. Vocês vão procurar uma teoria que fale das relações sociais, fale da convivência, para depois vocês puxarem aquele galho para o que vocês querem dirigir, né? O GPS vocês vão orientar, vocês vão dar o rumo, mas precisa de uma raiz. E a raiz é justamente a fundamentação teórica, tá? Só para lembrar isso aqui para vocês. Então, ainda que estejam lidando com questões específicas, sua análise irá requerer que você estude, leia, sistematize materiais já produzidos sobre o assunto para obter maior domínio teórico sobre ele. Por outro lado, a prática, é óbvio que a prática, ela permite uma ressignificação, gente, mas vocês vão se embasar naquilo que a teoria direciona, tá? Aí vocês podem até
assim, não é uma pesquisação. O que que é isso? Eu não vou fazer uma pesquisa lá no meu campo de trabalho. Eu posso até usar a minha experiência para isso, mas não é uma pesquisação, é uma pesquisa bibliográfica. Então, mesmo que vocês já conheçam o resultado, porque vocês já estão no campo de trabalho, vocês vão se orientar, se embasar em cima dessa teoria, tá? Então, a prática permite ressignificar a teoria, ou mesmo transformar a teoria existente em novas teorias, uma vez que a realidade é dinâmica e as respostas construídas por meio da ciência também serão transitórias por serem adequadas ao momento histórico em que foram construídas. Ok, então vamos lá. Classificação do seu tipo de pesquisa. Então, vocês já sabem que a pesquisa de vocês é uma pesquisa bibliográfica, né? Vocês vão se respaldar em cima daquilo que já foi desenvolvido por alguém. Então, são pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado, tais como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e publicadas. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho. Então, assim, eu vou fazer uma resenha, eu vou ter que ler, né? Eu vou fazer um resumo, eu vou ter que ler. Então, vocês precisam, estão no ambiente acadêmico, vocês precisam de leitura, gente, tá? Eu até já comentei aqui outras vezes, não caiam, não cometam a gafe de colocar lá na referência, né, encher a referência de vocês eu assisti o vídeo tal, já aconteceu de eu estar numa banca e a aluna falar assim, mas um vídeo tal, eu fiz, gente, não é possível, né? Aquele vídeo tal não respalda nada. Então, vocês precisam se respaldar em uma referência, em um texto canônico, em um autor canônico. O que é isso, professor? É aquele autor que é respaldado, ninguém vai lá e belisca. Ele é esférico, ele é redondo, não tem como a gente beliscar, tá? Então, todos os estudos exigem esse tipo de trabalho. Vamos lá. A pesquisa bibliográfica pretende responder ao problema da pesquisa somente por meio de fontes bibliográficas. É dever do pesquisador conhecer o avanço da ciência em relação ao tema proposto. Por isso, a necessidade de referências mais modernas. Então, gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do pessoal da pedagogia. Da educação física também é interessante esse tema. Então, imaginem que vocês vão trabalhar com desenvolvimento, vamos colocar pedagogia, o desenvolvimento infantil do portador de TEA, né? O transtorno do espectro autista. Então, vocês, mas eu vou se me embasar em um livro, assim, em livros de, sei lá, 1990, né? 1990, um exemplo. Gente, de lá para cá, muita coisa mudou, né? A ciência evoluiu em relação a esse aspecto. O pessoal da educação física é igual. Então, assim, como se dá sei lá, a aquisição de massa em uma criança ou em um adolescente com síndrome de Down? É da mesma forma? Aí vai pegar um estudo de 1998. Gente, de lá para cá, tanta coisa evoluiu, né? Então, tomem cuidado. É óbvio que, se as meninas da pedagogia querem trabalhar a EJA, Educação de Jovens e Adultos, é óbvio que ela vai ter que ter, por exemplo, o Paulo Freire, né? Porque ele é o Papa no que se refere ao EJA, de acordo com o nosso conhecimento. Temos outros lá fora, mas aqui é preciso citá-lo. Por quê? Porque é canônico. Mas eu vou trabalhar letramento. Vai ter que citar a Magda Soares, mesmo que ela tenha escrito em 1995. Né? Emília Ferreiro, foi de 1996 o livro dela, vou ter que usar esse livro, porque é alfabetização, é técnica. Letramento, vocês vão ter que usar alguma coisa mais moderna, tá? Então, assim, vocês vão ter que acompanhar, a bibliografia de vocês vai ter que acompanhar a evolução da pesquisa, porque senão, a gente sabe que tem professores que eles não ficam muito felizes, e com razão, porque se vocês forem querer publicar, fazer um artigo para publicação, muitas revistas não aceitam, né, dependendo do tema, um tema muito antigo, tá? Não um tema antigo, mas a bibliografia antiga. Então, tem que ter alguma coisa canônica, né, se for o caso, e algo mais moderno. Vamos lá.
Então, olha só, eu tinha comentado com vocês em relação ao trabalho aqui. Então, o primeiro trabalho, na semana passada, a gente comentou bastante em relação a isso. Eu até tinha conversado, eu acho que foi com o Emerson, agora não lembro o nome dele, ele é da engenharia. Eles estão no terceiro semestre. Então, eles só vão usar isso aqui, gente, daqui a 3, 4 semestres. Já o pessoal da ADM, no próximo semestre, vai estar fazendo essa primeira atividade, tá? Então, eu vou passar para vocês, está valendo 1.500, eu sei que a gente vive numa sociedade que tudo tem que valer alguma coisa, então, assim, está valendo essa pontuação. Se tivéssemos ao vivo, vocês teriam que apresentar. Caso como a gente não está, a gente está online, eu vou recolher de vocês. Vocês vão mandar o trabalho para os representantes, e eles vão me entregar. Eu vou explicar aqui como é que vai ser, né, essa logística. Então, olha só, essa será a sua primeira atividade. Eu coloquei aqui, eu colei do jeito que vocês vão receber o tutor no próximo semestre, tá? Esta será a sua primeira atividade. Nela, você deverá, obrigatoriamente, apresentar problema de pesquisa, tema, objetivo geral e objetivos específicos, no mínimo 3, e a justificativa. Gente, o pessoal da DM vai estar escrevendo isso no próximo semestre. Eu pedi para vocês, eu não pedi até justificativa, porque eu acho que eu ia ser um pouquinho terrorista. Então, assim, eu tentei minimizar. Eu pedi um pouquinho antes. Agora, deixa eu ver se eu estou lembrada. Acho que eu pedi referência e eu pedi até objetivo. Então, eu coloquei tema, problema e objetivo geral. Nem pedi os objetivos específicos. O que são os específicos? São os capítulos de vocês. A gente tinha comentado aqui em outras aulas, tá? Então, assim, vocês vão me entregar o tema de vocês, o problema de vocês, que aqui vai ter que ser em forma de uma pergunta, e o objetivo geral. Qual é o objetivo de vocês, tá? Junto com referência, tem que ter pelo menos 2 referências. Ou seja, professora, eu pensei nesse tema. Ah, não pensei em nada, vai pensar. Eu pensei nesse tema, então já procura alguém que tenha escrito acerca desse tema, tá? Mas de acordo, gente, com a pesquisa de vocês. Porque, por exemplo, se vocês têm um tema logística, é uma coisa muito amplo. Então, assim, quem vai o pessoal da DM vai escolher o tema logística, então vai ter que fazer um recorte, porque senão fica algo genérico. Então, vocês podem fazer um exemplo: gestão de estoques e competitividade, né? Custos de transporte, tudo isso entra na parte da DM, da logística, ok? Então, assim, vocês vão ter que apresentar tema, problema, né, que é uma pergunta, objetivo e referência, tá? Se der tempo de nós voltarmos, eu estava aqui conversando antes da maioria entrar, se der tempo de nós voltarmos, a gente tempa... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, é que o pessoal tá mandando mensagem aqui que falou que tá tentando conectar e a senhora não autorizou. Ué, peraí, Obrigada. Deixa eu baixar aqui. Nossa, tem mesmo, tem bastante. Obrigada, Luana. Nada. Ixi, acho que agora saiu. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, não, né? Acho que saiu. Sim. Ah, então, ótimo. Ai, que bom. Então, ó, vamos lá, a gente estava aqui. No amarelinho, que é o que eu vou pedir para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida em relação a isso, mas eu vou, conforme eu for apresentando, vocês vão tirando as dúvidas. E aí eu vou explorar um pouquinho mais como é que eu vou querer que vocês entreguem. Gente, isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês, tenho certeza, tá? Eu tô dando um spoiler do que vocês vão ter que fazer. Imaginem uma previsão que vai ser certeira, tá? Então, assim, professora, eu vou ter que escrever isso no próximo ano? Não. Mas pensem bem que quem vai entregar no próximo semestre já vai saber mais ou menos o que fazer, tá bom? Então, vamos lá. Para a elaboração de uma
resenha, vamos voltar um pouquinho na resenha. Eu dei o passo a passo da resenha, né, da resenha crítica, da descritiva, na aula passada. Então, para a elaboração de uma resenha, é necessário que se tenha bagagem acerca do assunto tratado, para então ter uma visão crítica a respeito. Gente, resumo é uma coisa, né? A gente bateu bastante nessa tecla. Eu vou ler aquela obra, eu vou ler aquele artigo, vou fazer um resumo, vou ser super fiel. Na resenha, se eu vou usar fazer uma resenha, eu tenho que conhecer o tema, né? Então, o tema tem que ser algo assim que tenha afinidade comigo, que eu conheça pelo menos algumas opiniões a respeito, porque daí depois eu vou ter que dar, senão eu não vou ser um bom resenhista. E tem resenhistas que as pessoas já correm atrás, já conhecem, nossa, a resenha dessa pessoa é top. Então já sabe que pode confiar, por quê? Porque a pessoa é fiel, né, conhecedor daquele tema. Muito além da leitura do próprio livro, o resenhista precisará pesquisar, buscar informações sobre o assunto abordado, a fim de complementar seus conhecimentos prévios, o que resultará numa análise mais precisa para a definição de suas próprias hipóteses e supostas convicções sobre o assunto. Então, no próximo ano, quem está no sexto semestre, no próximo ano não, no próximo semestre, ou quem está antes, no quinto semestre, no quarto, terceiro, certamente vocês vão ter que fazer em algum momento alguma resenha, tá? Não confundam com resumo, por favor. Para a elaboração de uma resenha, é necessário que se tenha bagagem acerca do assunto. Acho que isso aqui eu acabei de ler. Tá. Pensar num tema para definir o livro a ser lido para a produção da resenha. Então, assim, eu gosto muito, sei lá, o pessoal da DM, eu gosto muito do tema de gestão de estoques. Então, leia bastante quem escreve acerca desse tema, tá? Por quê? Porque quando você for ler um artigo de alguém novo, ou um artigo que acabou de ser publicado, você tem como criticar. Por exemplo, as meninas aqui, eu adoro o batom da MAC, de tal marca. Um exemplo, mas não, eu prefiro Natura. Vocês são conhecedores de batom, né? Eu prefiro aquele do Boticário, eu prefiro seco, toque seco, eu prefiro isso. Vocês conhecem o assunto, então vocês conseguem apresentar um parâmetro, né? Apresentar uma opinião. Como é que vocês vão apresentar uma resenha de sei lá, de uma make, de uma escova, se vocês não conhecem? A pessoa é careca, vai falar sobre escova. A escova é boa, deixa os fios, é careca, né? Então, assim, só se for cabeleireiro. Mas se for uma pessoa que não tem afinidade com o tema, não rola, gente. Vocês precisam conhecer o tema. Então, vamos lá. Pensar no tema para definir o livro a ser lido para a produção da resenha. O tema é o assunto sobre o qual se pretende investigar. Ou seja, se pretende investigar. O problema, deixa eu só voltar lá para aceitar. Tema é o assunto pelo qual se pretende investigar. O problema é a questão que deve ser delimitada e colocada. Preferencialmente na forma de pergunta para ser passível de tratamento científico. Então, assim, será que a gestão de estoques, ou imaginemos aqui na ADM, eu vou investigar assim, dentro da logística, então, até que ponto a gestão de estoques interfere no lucro da empresa? Né? Até que ponto a gestão de estoques interfere no lucro da empresa? Interrogação. Eu já vou criar hipóteses, o pessoal da ADM já está criando hipóteses. Nossa, é óbvio que interfere por isso, isso e isso. Não interfere nada por aquilo. Você já tem respostas prévias para aquela pergunta. Só que quem vai responder vai ser o autor. É a bibliografia que vocês vão escolher que vai responder. Né? Vocês vão ter hipóteses, mas vocês não vão colocar aquilo que vocês estão pensando, né? Vocês não sabem, alguém precisa comprovar. E quem comprova é justamente o autor. Tá? Então, olha, o que vocês vão ter que me entregar? Pense em um tema
Depois de pensar nesse tema, o que incomoda, o que vocês pretendem com o estudo desse tema? Aí vocês vão colocar na forma de interrogação, tá? Então, olha só, o trabalho. Entregar para representante de sala, que me enviará em ordem alfabética. Isso aí eu vou manter um contato mais estreito com os representantes até o dia 18, gente. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Até o dia 18, eu acho que eu estava conversando com, não sei se foi o Emerson, acho que foi o Emerson. Até o dia 18, a gente vai estar aqui. Professora. Ah, tá. Márcio da Educação Física, né, Márcio? Isso. Olha só, a gente estava conversando, então até o dia 18 vocês vão estar aqui, né? A gente vai estar online, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como é que vai ser. Mas eu vou ter que lançar a pontuação de vocês, eu tenho um limite para lançar. Então, vamos combinar, vamos tentar combinar. Na próxima semana a gente vê como é que a gente faz, a quantas andas o processo de vocês. Isso aqui, gente, é bate pronto. Se vocês sentarem um tempinho, vocês conseguem fazer isso, tá? Então, olha, vocês vão ter que passar para o representante, trabalho de metodologia científica, está valendo 1.500 pontos. Vai ser sua primeira atividade, nela você deverá apresentar o tema, pensem num tema na área de vocês, que problema que vocês colocariam, como é que vocês vão entregar isso para o tutor de vocês, o objetivo geral e a referência. Aqui na referência eu vou acrescentar duas referências, vocês vão ter que me colocar pelo menos duas referências. Por quê, gente? Porque vocês vão ter que escrever 3 capítulos, não agora, mas vocês vão ter que escrever o TCC de vocês 3 capítulos. Imaginemos que os capítulos serão: capítulo 1, a fundamentação teórica de um autor, capítulo 2, de outro autor. No capítulo 3, vocês já vão se encaminhar para as considerações finais. Tá? Então, ao menos 2 referências. É óbvio que no trabalho de vocês de pesquisa, no TCC, vocês vão ter que colocar pelo menos 5 para ficar legal, tá? Também não adianta colocar umas 10 referências, não adianta, porque vocês vão ter que apresentar o banner em si, digamos que o primeiro capítulo, a coluna dorsal vai ser uma referência, no máximo 2, porque senão vai ficar muito poluído, tá? Eu estou pedindo aqui só 2 referências que falem desse tema, né? E a propósito, que fale também, que possa responder ao problema de vocês. Então, quando vocês forem fazer a pesquisa, pensem no tema e pensem no problema. Não joguem a pesquisa em cima do tema, porque vai ficar muito amplo. Joguem a pesquisa de vocês em cima do problema de pesquisa. E, em especial, nossa, eu quero um autor que compartilhe as mesmas ideias que eu tenho, né? Vocês podem colocar a hipótese de vocês. A hipótese é o quê? É a resposta. Então, vocês podem procurar pesquisar em cima da hipótese, mas, professora, está muito complicado. Não tem problema. Deixa isso aqui para o 7º semestre, que vocês vão afinando mais as cordas do violão, e aí vai ficar mais tranquilo. Faz a pesquisa de vocês em cima do problema, tá? Vai ter muita coisa, mas não tem. Vocês vão ter que triar, né, passar um filtro e me entregar 2 referências, tá? Lembrando que isso aqui também eu vou entrar em contato com o coordenador e vou passar para ele, tá? Porque às vezes eu não sei quem vai pegar, por exemplo, se vai ser o W, quem está na ADM no próximo semestre, quem vai ser o orientador de vocês, o professor orientador. Então, se vai ser, não sei se, realmente eu não sei, se é o Alisson, não sei. Mas eu vou passar para o coordenador para eles fazerem, sabe assim, passarem um filtro, um pente fino, para verificar se vocês estão realmente muito por fora ou se tudo bem, tá? Então, procurem uma referência que realmente venha responder o problema de pesquisa. Então, aqui os representantes vão me passar nome, se possível, em ordem alfabética, né? Vamos tentar fazer isso para facilitar. Então, olha, nome do aluno, vocês vão entregar mastigadinho para ele, tá? Ou para ela, para o representante. Então, o nome de vocês, curso, semestre, isso aí eles já vão saber. O tema, o problema, o objetivo geral e as 2 referências, né? Eu coloquei aqui autor que discorre acerca do seu tema ou do seu objetivo, mas são autores, tá? Vamos colocar 2 referências, porque daí vai ficar mais fácil de vocês trabalharem, ok? Alguma dúvida, gente, por enquanto?
Não, né? Então, Ô, deixa eu... professora, Pode falar. você quer algo bem sucinto ou você quer algo mais extenso? O O Amanda, objetivo, você quer que eu fale igual se fosse no TCC ou mais só para ter uma base mesmo? é a Amanda ou é a Ana Luísa que está perguntando? É Amanda. Amandinha, olha só, você pode colocar algo bem sucinto. Eu só quero que vocês tenham um norte, sabe assim, que vocês tenham uma direção. Aí a gente já consegue triar. Eu, assim, conversando com os coordenadores, a gente já consegue orientar um pouquinho a caminhada de vocês e, inclusive, pensar em quais macrotemas serão disponibilizados para vocês, né? Dependendo dos interesses aqui. Então, a gente vai tentar afinar, sabe, assim, essa relação. Faça uma coisa breve, não é nada assim muito, não precisa escrever, tipo assim, um jornal. Pode ser uma coisa bem sucinta, tá? Ok, obrigada. Imagina, Ana Luísa, você quer perguntar? Professora, é que, tipo, eu tô sem grupo porque, eu não sei, tipo, lembra do meu caso que É eu sou mesmo. transferência, daí eu não conheço nem minha turma. Nossa, você é da ADM, né, Ana? Isso, Tá, então, eu tenho seu celular, não, né? não, Tá, você tá pelo celular ou você tá pelo computador? pelo computador. Se você, bom, se você quiser, você pode passar, mas aí todo mundo, eu acho que não vai chegar. Os meninos são muito direitos, eles não vão dar cantada para você, não se preocupe. Nem os meninos. Ou você passa para mim agora, ou o seu celular, que eu vou te adicionar, ou você pode também deixar no chat, sabe? Assim, tem aí no seu computador, tem uma abinha que você, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Sim, Tá, mas o então. meu tá, acho que desativado. É. Só os membros da equipe podem conversar. Peça ao proprietário da equipe para tornar você um membro. Tá sim o meu. Ih, gente, agora. Peraí, eu não consigo. Não, eu deixei você. Não, não deixei. Eu não consigo, eu não sei ativar, não. Faz assim, depois você passa o seu telefone para mim, tá? A gente vai confiar que ninguém vai mandar mensagem para você, não. Só eu. Tá, Tá bom, Aninha? Tá certo. Até o final, daí você passa para mim, tá bom? tá Aí eu bom. vou te adicionar e já envio o seu número para Amanda, para Larissa, para o Gutenberg, para alguns dos meninos para te adicionarem, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Gente, vamos lá, continuando. Quando vocês tiverem dúvida, podem me interromper. Então, ó. Professora, desculpa, Oi. mas o grupo é de quantas pessoas? Não, gente, vai ser individual. Ah, tá, achei que era em grupo. E É a é Camila. livre o tema? Então, é um tema livre, Camila, mas assim, livre, assim, mas é de acordo com o curso de vocês, né? De acordo com o que vocês realmente querem. Porque a gente vai tentar ir percebendo quais temas vocês, né, se afinizam. Porque nos próximos semestres, no próximo semestre vai ser ADM, mas no decorrer dos meses, daqui a pouco chega vocês, né? E daqui a pouco também a gente vai ter que apresentar os macrotemas para vocês, a universidade. Então, a gente tenta formatar, né, apresentar os macrotemas que vocês têm afinidade. Ok? Mas, assim, é livre, eu não vou orientar, não. São vocês que vão ter que escolher. Por exemplo, você, educação infantil, é um tema. Mas aí, o que você quer trabalhar na educação infantil? Né, a aprendizagem, sei lá, de crianças de 2 a 3 anos, a partir da ludicidade, quer trabalhar a ludicidade? Vai trabalhar a ludicidade, tem que ter Marcuski, né? Então, você vai pesquisar em relação à ludicidade na educação infantil. Ou o segundo ano do Fundamental Ciclo 1, tá? Mas o tema vai ser livre, vai ser com vocês, ok? Ok. Gente, vamos lá, voltando. Então, vocês vão passar, gente, dia 18, os representantes vão me encaminhar
tudo isso aqui, tá? Nome do aluno, curso, tema, curso e semestre, por favor. Tema, problema, o problema tem que ter uma interrogação, por favor. O objetivo geral e as referências, que são 2, ok? São 1.500 pontos, eu vou analisar e dependendo de como eu receber, eu vou tirando, eu vou descontando a pontuação de vocês, tá? Tem que ter tudo isso, não pode ficar, assim, faltando as coisas. Deixa eu só continuar. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho o fichamento. Professora, mas não é naquele formato, não, né? Então, aqui eu coloquei mais para facilitar a vida de vocês. Dependendo de como vocês apresentarem, porque o objetivo geral vai ser maior, né? Vai ser bem maior do que isso aqui. O problema também, o tema aqui é pequenininho, então vocês podem colocar numa folha de sulfite, aliás, vocês vão mandar para o Word, vão fazer em Word e vai mandar para representantes. E aí eles vão colocar tudo, assim, vão copiar e colar, né? De acordo com o nome do aluno e vão me enviar. Não precisa necessariamente ser desse jeito, não. Tá? Aqui o espaço nem cabe muito. Mas eu vou estar explicando direitinho aos representantes, aí vocês passam para eles. Então, olha só, fichamento era, assim, eu não sei na ADM, gente, em logística, se vocês trabalham com fichamento, mas fichamento era algo que trabalhava-se muito, e em geral, assim, eu não sei hoje em dia, sinceramente, mas assim, há um certo tempo, quem trabalhava na ADM também tinha que trabalhar essa questão do fichamento, só que era diferenciado. Aqui eu trouxe fichamento de leitura, tá? De artigo, de livro, de capítulo. Foi esse fichamento que eu trouxe para apresentar para vocês. Então, olha, trouxe também alguma diferença entre fichamento e resenha. Então, a elaboração da resenha é diferente, por exemplo, da elaboração de um projeto de pesquisa ou mesmo de um artigo. É fato. Pois são documentos diferentes, contudo, a elaboração desses diferentes documentos requer leitura, registro, sistematização, levantamento de informações e conhecimento sobre as adequadas formas de apresentação conforme as orientações técnicas, né? Principalmente aquelas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em geral, a gente fala a sigla, ABNT. No estudo via leitura de um texto, você precisa ter consciência de que, por meio das experiências que você viveu, obteve referências para realizar um julgamento do conteúdo apresentado pelo autor da obra. Ler e interpretar os fatos cotidianos são aspectos relacionados, e aqueles que dominam a leitura agirão com maior autonomia frente aos desafios do cotidiano. Então, gente, olha só. Às vezes vocês possam, né, possa ser que vocês tenham vergonha de falar aqui, porque a gente está num ambiente universitário, acadêmico, mas assim, eu vou ser sincera, eu conheço muitos alunos da faculdade que têm muita dificuldade de leitura, né? Muitos já chegaram em off, é óbvio, falam assim, professora, eu começo a ler e na hora que que vocês vão fazer o TCC, desenvolver o TCC de vocês, aí que parece que isso aí fica uma coisa muito em relevo. Deixa eu só aumentar, vai facilitar. Fica em relevo essa dificuldade. Então, assim, tem gente que fala assim, professora, mas eu não sei, eu começo a ler, eu me perco, eu não sei fazer interpretação. Isso acontece, gente, porque parece que há uma janela, que quando a gente deixa de aprender lá atrás, não é que você não vai mais aprender, né, mais à frente, mas é que você mesmo coloca dificuldade no seu aprendizado. Então, vocês precisam saber fazer um fichamento, por exemplo. Isso vai facilitar. Nossa, mas eu não sou criança. Mas, olha, tenho certeza que, se vocês aprenderem a fazer um fichamento, é óbvio que não necessariamente, possa ser que tenha alunos que passem a universidade inteira, né, o curso inteiro, e não tenham necessidade, dependendo do curso, de fazer um fichamento. Mas se vocês têm dificuldade de leitura e vocês vão precisar ler, é importante, sim, que a gente faça fichamento. Às vezes, assim, tem coisa que a gente não pode ficar confessando, né? Mas, olha, não existe um remédio que seja bom para todo mundo, para todas as doenças, né? Para todas as dificuldades. Então, quem está na sala de aula vai perceber isso.
Se eu estou numa sala de aula, criou-se, né, assim, uma atmosfera de que não pode usar a cartilha, por exemplo. Mas se eu tenho um aluno que, ao usar a cartilha, né, consegue melhorar a letra, por que não, gente? Né? Então, assim, ai, professor, mas nessa minha idade eu vou ter que fazer fichamento, por que não? É algo repetitivo. Né? É algo que vocês vão fazer uma vez, vocês vão fazer 2 vezes, e daqui a pouco vocês vão falar assim, nossa, tá fácil. Né? A mesma coisa a galera, o Márcio tá aí, da educação física. Nossa, pegou um peso na flexora. Que raiva daquela mesa flexora, né? Pegou, assim, colocou 20 quilos. Nossa, tá morrendo. Passou um mês, fez toda a ficha, né? Seguiu tudo, 40 aulas. Quando chegar no final, se a pessoa for disciplinada, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, vai estar tranquilo. Né? Aqui é a mesma coisa. Na leitura, é hábito. Leitura é hábito. Né? Se vocês... Ah, mas eu vou começar a criar o hábito pelo HQ? Pela história em quadrinhos? Ótimo. Se você criar esse hábito da leitura, daqui a pouco você está lendo tudo. Você não pode ver nada, até bula de remédio. Mas, gente, é hábito. Né? E hoje em dia a gente tem aquele hábito tão assim, fast, a gente só lê coisas rápidas, só mensagem de celular, um texto passou de 5 linhas, já é jornal. Né? Então, assim, crie um hábito para que vocês não venham a ter dificuldade na hora da escrita, porque o tutor percebe, tá? Vamos lá. Lucchesi, ele afirma que o leitor, ele pode constituir-se como sujeito ou objeto da leitura, dependendo da postura que tem em relação ao texto sobre o qual está lendo. O que é isso? Sujeito ou objeto da leitura? Na condição de objeto, ele está submetido às impressões que o texto causa, sejam elas de júbilo ou de temor, né? De alegria ou de medo, né? O júbilo se relaciona ao contentamento que a leitura proporciona, e o temor em função da dificuldade na compreensão do texto. Gente, vocês vão passar por isso. Isso se já não passaram por isso. De pegar um texto e falar assim, nossa, eu sou objeto, mas assim, isso aqui é objeto de temor. Para o texto, eu sou um objeto, e o texto me causa temor, né, a esse objeto. Eu não sou sujeito do texto, ok? Já na condição de sujeito, o leitor interage com o texto, supera a memorização da informação e alcança a compreensão que permite elucidar a realidade. Uhul! Se todo mundo tivesse aqui, gente, seria ótimo. Supimpa, de verdade. Só que não, né? Assim, é uma pena a gente falar, eu não vou dar números, é óbvio que eu não vou fazer um negócio desse, mas a gente encontra muitos alunos no 7º semestre que consegue ser objeto do texto e esse texto causa temor. Então, assim, só que isso é prática. É a prática que vai levar à perfeição. É a prática que vai fazer com que vocês sejam sujeitos do texto, tá? Então, olha, a leitura, ela não é uma atividade passiva. Há também a rapidez com que as informações são transformadas e substituídas, né? Então, vocês precisam estar antenados em relação a isso. Para que vocês tenham condições de questionar a qualidade precisa de leituras mais profundas que levem ao entendimento das coisas, vocês precisam serem leitores assíduos, né? Vocês precisam estar antenados, vocês precisam ser críticos. Né? Nossa, mas essa roupa não está legal, porque não está na moda. Vocês estão o tempo inteiro observando a moda, né? Então, assim, vocês precisam observar. Sejam observadores. Aquela, né, aquela parte do filósofo que questiona é também para isso. Então, vocês precisam questionar, né, e estarem o tempo inteiro antenados. Portanto, considerando a importância do estudo para se obter condições de analisar criticamente a realidade e desenvolver conhecimentos profundos sobre ela, a leitura é, então, necessária, ok? Para a condição de sujeito,
né, aqui, para a condição de sujeito, sugere-se a busca da compreensão da mensagem do autor. Então, é aquele texto que eu olho e falo assim, poxa, legal, era o que eu queria falar. Né? Então, vocês estão compreendendo a mensagem. Ou então, falar assim, nossa, mas não tem nada a ver. Mesmo que vocês falem não tem nada a ver, isso aí não rola com a minha linha de pesquisa, vocês estão entendendo o texto. Tá? O que acontece é que tem muito aluno que chega no final da leitura e fala assim, poxa, não rolou, né? Não estou entendendo nada, vou voltar. Volta, não tem problema de voltar. Né? Aliás, tem mais a que voltar, gente. Vocês vão precisar dessa informação, tá? Nem que vocês coloquem essa informação no texto de vocês para assinar no banner, por exemplo. Olha, esse autor falou isso, isso e isso. Embora que esse outro tenha falado aquilo que é mais condizente com a nossa realidade aqui no Brasil, na escola pública, na academia, enfim, né, na empresa, nas empresas que são nacionais, né, vai ser de acordo com o tema de vocês. Espera aí, gente. Deixa eu só aceitar. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, podem parar e perguntar, tá? Vamos lá. Então, vocês não podem ser... Porque, olha, isso, professor, na hora da apresentação, da defesa de vocês, lá nos corredores, com um banner, ele vai... Em uma pergunta, a gente consegue entender, a gente consegue descobrir se foi um leitor realmente que entendeu, né, o mote do texto ou não. Então, vocês não podem agir como reprodutores, né? Ou apenas memorizar o que o autor falou. Vocês precisam interagir com a leitura. É igual um filme. Aquele filme que a gente interage, tem emoção. Gente, se não rolar emoção na escrita do TCC, na pesquisa de vocês, não vai rolar nada, né? Vocês não conseguem parir o filho, ok? Então, assim, precisam manter uma postura crítica do que se lê, compatibilizando com a realidade, é claro. Manter uma postura de constante questionamento e de diálogo com o autor do texto. Ou seja, é preciso desenvolver a capacidade de leitura interpretativa. Isso aqui às vezes vocês podem falar, alguns podem falar, nossa, mas leitura, vocês não pensem não, que é uma coisa assim, é básica, tá? Servo e Vervian, eles explicam que a leitura informativa, ou seja, aquela destinada à coleta de dados, ou informações que serão utilizadas em trabalhos ou com o objetivo de responder a questão específicas, é composta por 3 etapas. Então, olha, temos a leitura informativa, que é aquilo que vocês vão ter que fazer, tá? A leitura destinada à coleta de dados, no caso de vocês, informações. Então, nós temos a leitura, uma etapa, né? Leitura de conhecimento e pré-leitura. O que é leitura de conhecimento e pré-leitura? Fase que corresponde ao levantamento das fontes bibliográficas que contenham dados ou informações que poderão ser aproveitadas. É o que vocês vão ter que fazer, tá? Inclusive para esse trabalho próximo. Após o levantamento, procede-se o exame das fontes para saber do que está tratando, tá? Temos a leitura seletiva. Então, vocês vão lá fazer o levantamento das fontes. A seletiva implica na seleção do material que será utilizado em conformidade com as necessidades do estudo. Ainda não se trata de uma leitura exaustiva e minuciosa, apenas para verificar se os dados apresentados fornecem informações sobre o assunto que estará sendo estudado. Então, gente, possa ser que vocês me entreguem já pelo crivo de vocês, uma leitura seletiva, que seria excelente, tá? Mas eu imagino que vocês devem fazer apenas uma leitura de reconhecimento, uma pré-leitura, ou seja, vocês vão fazer um levantamento das informações. Essa leitura aqui, assim, que vocês vão mergulhar um pouquinho mais, vocês vão fazer para essa primeira atividade, na entrega dessa atividade para o tutor, né, que no caso da ADM vai entregar no próximo semestre. Por quê? Porque o tutor, ele vai olhar para essa pré-leitura e falar assim, ixi, pode voltar. Ah, isso aqui não rola, isso aqui não tem nada a ver com o seu tema.
Então, vocês fizeram levantamento, mas não rolou, né? Então, assim, ele vai pedir que vocês façam a leitura seletiva, tá? Temos também a leitura crítica ou reflexiva. É essa, sim, que vocês vão chegar lá na ponta. Etapa que corresponde ao estudo dos textos, levando à compreensão da mensagem do autor. Esse estudo passa por fases, visão global do texto e análise das partes para chegar a uma síntese integradora, né? Aqui vocês estão fazendo quase que uma resenha. Por quê? Porque vocês vão falar o que o leitor fala, o que o autor fala, tá? Que no fundo vai ser aquilo que vocês também acreditam, tá? Então a leitura crítica ou reflexiva vai ser aqui o que o professor, na hora da apresentação de vocês, vai estar perguntando, vai falar assim, nossa, mas essa leitura, isso, vai fazer pergunta da fundamentação teórica de vocês. E aí vocês vão ter que ter isso na ponta da língua, né? Quem fez a leitura crítica, reflexiva, tranquilo, vai saber falar. O problema é que a gente chega lá na ponta e o aluno não tem feito isso. Temos também a leitura interpretativa, que é a fase em que se decide se o texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não para a situação problema apresentada. A interpretação requer ter uma posição própria a respeito das ideias apresentadas pelo autor. Estabelecer um diálogo com o autor, ler o que está nas entrelinhas. Alguns autores, gente, nomeiam a leitura crítica reflexiva como interpretativa, tá? Servo e Bianchi, não. Eles dividem ainda mais. Mas, aqui. Mas alguns autores, eles nomeiam as duas como a última fase, tá? Então, assim, essa reflexão que você teve aqui, você pode aprofundar, né? Então, vai ser aqui que vai haver o diálogo para alguns autores, mas não interessa, a nomenclatura não interessa, o que interessa é aqui. Lá na ponta, lá na apresentação do seu TCC, você vai ter que estar afinado. Por exemplo, se a Camila for falar do neném dela, ela sabe se ele come feijão, ela sabe se ele gosta de dormir depois do almoço, ela sabe quando ele está ficando enjoadinho, o que é que ele quer, né? Então, vocês vão ter que promover um diálogo com o autor de vocês, tá? Quanto mais aprofundada é a nossa pesquisa, maior diálogo nós temos com o autor, tá? A gente imprime nas palavras dele, né, ou dela, do autor, a nossa interpretação. E aí a gente interpreta tranquilamente. Na hora que o professor chegar lá, na hora que ele fizer uma pergunta para vocês, vocês vão saber falar. Ah, não, mas esse autor, ele não considera esse fato, porque esse autor, ele trabalha em cima dessa linha de pesquisa. Se vocês não tiverem essa afinidade, se vocês não fizerem ao longo da leitura, da obra, do capítulo, do artigo, se vocês não fizerem essa leitura, se não rolar aquela, assim, integração, vocês não vão saber responder nada. E aí fica feio, né? Vamos lá, continuando. Professora. Oi, pode falar. Sabrina? Só para fixar melhor, assim, que eu fiquei meio assim. Então, o primeiro passo seria eu levantar as fontes, o que poderia ser usado na minha pesquisa. O segundo, eu ia ler por cima e ia ver se eu dava para me usar ou não. Daí, com isso, eu ia me aprofundar mais e ter um diálogo com o texto. Tem um diálogo com o texto. Gente, é muito legal. Vocês vão ver que na medida que vocês forem tendo esse diálogo com o texto, vocês vão tendo afinidade com a ideia do autor. Eu amo o livro. Parece que quando eu termino a leitura de uma obra, eu fico pensando, nossa, e agora? Parece que é um amigo que vai embora. Porque rola tanta afinidade que a gente não quer, eu fico protelando, fico, nossa, acho que não vou ler o final agora não, vou esperar mais um pouquinho. Porque dá a impressão que a pessoa vai embora, porque realmente rola uma integração com o texto, né? E quando rola essa integração, é um amigo. Quem aqui não tem um amigo que fala assim, nossa, eu conheço, a pessoa não está bem. Ah, eu conheço, tenho certeza que a pessoa não faria aquilo. Né? Se não tem agora, né, por circunstâncias, eu tenho uma nova família, enfim, cresci, mas teve em algum momento. E parece que a gente assim, rola uma integração, né? Orna, né? Deixa eu só aceitar, gente.
Podia ter um jeito mais fácil de aceitar o pessoal quando chama, né? Eu tenho que sair da tela. Ó, vamos lá. Ok, Sabrina. Ok, professor. Beleza, querida. Ó, uma pergunta muito comum entre os alunos universitários é se devem ler muitos textos para ter condições de, por exemplo, elaborar uma resenha, um artigo, uma monografia. O que vocês acham, gente? Vocês acham que precisa ler muitos textos? Como é que é? Todo mundo em silêncio. Professor, assim, eu não diria muitos. Eu diria que você tem que ler o tanto certo para você achar uma resposta. Você achou a resposta, você viu que aquela resposta está adequada, que você conseguiu chegar aonde você queria, eu acho que tá ok. Porque se também se der demais, você pode acabar se perdendo nas ideias. Isso mesmo, parabéns, Sabrina, isso mesmo, você pegou o mote da questão. Então, olha, não há, gente, como estabelecer, tipo, vocês estão lá com o tutor de vocês, olha, o tutor vai falar assim, olha, leia 10 livros. Não rola. Isso vai depender muito. Então, assim, não há como estabelecer a priori uma quantidade de fontes para leitura, uma vez que isso depende dos fatores, como, assim, a atualidade do tema, a existência de estudos sobre o tema de vocês, né, sobre o problema que vocês colocaram. Por esses fatores, assim, não dá para estabelecer uma quantidade de material, né, que vocês vão ter que ler, até porque a gente também ainda nem sabe quanto se tem de material em relação a esse tema. Então, vocês vão ter que investigar, mas vocês vão ter que, pelo menos, tem que ter pelo menos, eu pedi 2 referências, mas na hora do TCC, lá nas referências, umas 5, não dá para colocar muita coisa, porque senão realmente vocês vão se perder, até porque não dá tempo, né, de ler tanto. Mas pelo menos umas 5 referências, eu geralmente, enquanto orientadora de TCC, eu peço, tá? Posso colocar 6? Beleza, coloca 2 autores para cada capítulo, legal, show de bola, mas pelo menos 5, é o mínimo, né, que vocês poderiam colocar. Então, assim, o conteúdo do fichamento depende da sua finalidade também, a gente está voltando, então, para o fichamento. Por isso, as fichas, gente, professora, eu tenho uma dificuldade enorme de leitura, eu tenho dificuldade disso, daquilo, de escrever, de passar para o papel. Então, vocês precisam se debruçar em cima de fichamento. Vocês precisam, né? O fichamento pode ser em relação a resumos, a esboço, a comentário, depende, né? Parte de livros, né? Alguns capítulos, ou um capítulo só. Né? Isso é muito relativo do que você, assim, tem relação com o que vocês vão querer pesquisar. Então, olha, após a definição e seleção do material bibliográfico a ser utilizado, a pergunta que segue é: como é que eu vou organizar essas informações? Né? Eu selecionei 2, 3, né, para elaborar o primeiro capítulo. 2, vamos colocar um número par, 2. E agora? O que eu tenho que fazer? Né? Uma forma bastante comum, né, e usual para se fazer a organização e compilação de textos é por meio de fichamento. Tem gente que não precisa, porque já está habituado a escrever, então já vai lendo e já vai resenhando. Até porque, lembra que eu falei que a resenha, não é um resumo. Na resenha, vocês precisam colocar alguma opinião crítica. Então, quem vai escolher um tema lá na logística acerca, sei lá, sei lá, de material que vocês vão receber, né? Gestão de estoque, por exemplo, sabe alguma coisa a respeito de gestão de estoque. Então, você já consegue emitir alguma opinião, né? Igual eu tinha falado, maquiagem, vai usar o batom toque seco ou cremoso? Você já tem uma noção do que é um toque seco e do que é um batom cremoso, né? Então, você já tem como inferir alguma coisa. Fazer o fichamento será, portanto, o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra. Ele permite a ordenação do material fundamental, o desenvolvimento do trabalho e facilita a seleção constante da documentação. Gente, alguns aqui não vão precisar, eu tinha comentado com vocês. Só que possa ser que em algum momento vocês sejam requisitados a isso.
Então, olha, orienta-se que nessas fichas estejam presentes de forma bastante objetiva todas as informações que normalmente se requer num estudo científico. O nome do autor, o nome da obra, edição, local da publicação, editora e ano da publicação. Olha, na minha época, na minha primeira graduação, gente, não existia toda essa modernidade, né, que vocês têm hoje. Então, olha, eu fiz muito fichamento. Muito, até porque eu pegava todas essas informações e depois eu tinha que colocar nas referências, né? Então, assim, hoje em dia, nem todos vão fazer, mas, assim, antigamente se fazia muito, e há professores, aqueles mais tradicionais, que ainda pedem, tá? Então, olha, um exemplo aqui, olha como é que a gente tinha que fazer o fichamento. Era pela primeira letra, né, do nome de família, né, do último nome. Então, aqui a gente agendava tudo aquilo que a gente lia, a gente fazia o fichamento. Então, colocava M, que é Marconi. Aqui são as referências que eu tinha passado lá na sala de aula para vocês, que mais para frente eu vou trazer mais, para ficar mais fresquinho na mente de vocês, tá? Mas, assim, o fichamento serve também para isso, porque facilita na hora das referências. Então, eu coloquei aqui Marconi. Vocês sabem muito bem que a gente já comentou que Marina de Andrade, eu posso abreviar. Se eu não abreviar no primeiro, eu vou ter que colocar por extenso em todas as referências, tá? Aqui a mesma coisa. Se eu tivesse abreviado, colocado M. A. E só o Marconi por extenso, eu teria que ter feito isso aqui também com Lacatus. Então, Lacatus, vírgula, Eva Maria. Coloquei por extenso, vai ter que continuar por extenso os demais, tá? O título sempre vem em negrito. A edição, São Paulo, Atlas, que é a editora, e o ano. Alguns livros, a gente pode até colocar a quantidade de folhas, tá? Ah, professora, mas não é do livro inteiro, vou fazer de um capítulo. Tá aqui. Então, eu tenho exemplo de fichamento também. Bueno, Ângelo, aqui é uma organização, Cultura Brasileira é o título, segunda edição, São Paulo Brasiliense, a editora, 1991, 112 páginas, ok? Então, assim, alguns pedem a página, né, a quantidade de páginas do livro, só que isso aí é muito relativo, às vezes vocês pegam alguma obra, puxam pela internet, e aí vocês vão usar um capítulo, então vocês assim, vejam no próximo semestre ADM como é que vocês vão ornar isso com o tutor, né? Se vão colocar número de páginas em coloquem todos, ou vocês tiram. Mas, em geral, a gente pede que coloque o número de páginas, tá? Então, olha, exemplo aqui de ficha de resumo, que é o fichamento. O que é isso? O Bueno, ele fala da cultura brasileira, então eu vou trazer um resumo, só para lembrar. Imagina que a Sabrina, ela vai escrever sobre educação, sobre EJA. Então, ela leu no decorrer do curso, ela leu alguma coisa interessante, faz o fichamento. Coloquem já no computador, façam o fichamento com todas essas informações, porque quando chegar no 7º semestre, vocês não vão saber nem que cargas d'água vocês leram antes, sendo que vocês podem minimizar muito o trabalho de vocês, tá? Então, o fichamento é algo, gente, que facilita e que vai ajudar, né, vai ajudar o aluno lá no final, ok? Vamos lá, continuando. Eu acho que aqui, ó, por se tratar, acho que depois eu coloquei algumas atividades para vocês. Então, olha só, deixa eu só finalizar com vocês. Eu tinha falado que eu tinha apresentado isso aqui na sala de aula. Então, assim, tudo que a gente vai escrever no TCC e tudo, assim, todo tipo de trabalho acadêmico precisa estar conforme a ABNT, né? A gente comentou lá no início. O que é isso? Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né? O que é a ABNT, gente? Vai que caia alguma coisa, né, a respeito? Então, assim, vocês precisam saber. É uma associação brasileira que rege, né, a normalização. Desde a sua fundação, que foi lá em 1940. Foi aceito, né, confirmado pelo governo federal e os diversos instrumentos legais. Então, tudo que a gente vai publicar precisa estar em relação à ABNT, tá? São as normas mínimas, são as características mínimas necessárias,
ok? Então, assim, só que cada norma ABNT tem um número, porque rege muita coisa. Por exemplo, tem a norma do resumo, que é a 6.028, tem a que trata de elaboração de trabalhos acadêmicos, tem, assim, infinidades de normas, tá? De ordenação que a gente tem que seguir. Isso aí eu estou falando só a título de conhecimento, ok? Então, assim, a forma da organização da ficha, no caso desse fichamento aqui, contém as informações do autor e, na sequência, resumo. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês. Agora, vocês já conseguem saber o que é. Se vocês virem isso, essa estrutura, vocês vão saber, nossa, isso aqui é um fichamento, tá? O que que é isso? Traz informações do autor, do livro, do artigo, né, daquela ferramenta que vocês leram, que vocês observaram, e aqui é um resumo do que fala, né, esse título do que fala essa obra, ok? Aqui só foi para vocês terem conhecimento. Alguém quer perguntar? Professora, Oi, Sabrina, pode perguntar. e no caso, se eu fosse usar só um capítulo, assim, de tantas páginas do livro, como é que eu punharia nessa descrição do fichamento? Então, aí você vai colocar aqui só o título, você vai colocar o título do capítulo, tá? E o autor do capítulo. Às vezes é uma organização. O que é uma organização? Quando a gente tem vários autores que escreveram aquela obra. Só que, mas só interessa a minha pesquisa o capítulo 5. Aí vocês vão trazer aqui o nome do autor dessa mesma forma. O título do capítulo, a edição, tudo bonitinho, tá? Ano, a editora, a quantidade de páginas do livro, mas aqui é do livro, tá? Mas aí a sua referência é só do capítulo, porque é uma organização, tem vários autores. E aí você traz o resumo do capítulo, tá? Quando vocês colocam a obra, gente, inteira, porque tem gente que às vezes, assim, cita a obra inteira, mas não necessariamente vocês leram a obra inteira, né? Às vezes vocês leram um capítulo da obra. Foi aquilo que me interessou para a minha pesquisa. Boa pergunta, Sabrina. Ok, entendeu? Eu vou trazer mais, eu tinha passado para vocês na sala de aula, mas vai depender dos próximos temas, que eu estou seguindo o livro de vocês. Então, assim, vai depender dos próximos temas, mas eu vou trazer, assim, como é que vocês vão fazer, que mesmo a gente tendo trabalhado em sala de aula, eu coloquei alguns exemplos, mas foi muito pouco, né, gente? Então, assim, eu vou trazer para a gente treinar um pouquinho mais, isso de fichamento, a questão não é nem fichamento, é como referenciar, tá? Eu tinha falado lá, como é que eu faço uma citação? A citação é integral, é literal, tá? Então, assim, a gente vai voltar um pouquinho àquele assunto, porque isso aí vocês precisam realmente estarem, assim, bem aptos, ok? Gente, ó, vamos propor uma coisa. Eu estava conversando com o Márcio e com alguns alunos no início, eles estavam comentando o Márcio em especial, a gente estava comentando a respeito das provas, esse tipo de situação. A gente não sabe realmente quando vai voltar e se vai voltar esse semestre, a gente não sabe como é que vai ser, não tem nenhuma informação oficial, mas se vocês tiverem que fazer, né, a próxima avaliação online, como foi a B1, então estou propondo, eu fiz isso também no primeiro bimestre, então assim, eu vou deixar, eu coloquei, eu acho que, agora eu não lembro quantas questões, 4, eu acho que eu coloquei 5 questões aqui para vocês fazerem uma análise, tá? E depois a gente vai responder essas questões. Seria interessante, inclusive, que vocês se debruçassem com carinho, porque vai que caia questões, assim, parecidas, né, na prova. Isso aqui é de assunto que a gente já viu. Então, eu peço que eu vou passando e vocês tiram foto, acho que fica melhor. Vocês conseguem passar na casa de vocês os slides? Será que alguém tenta aí para ver se vocês conseguem? Professora. Não dá. Oi. Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida, até então, creio que vai ajudar muita gente. Por que não é feito um grupo? Porque mandado todos os conteúdos lá, não é melhor? Você fala do WhatsApp, do Telegram, alguma coisa do tipo, porque tem muita gente que não está conseguindo entrar, pelo motivo eu já não posso dizer a senhora, mas
pelo grupo do WhatsApp seria melhor para todo mundo. Tirar informação, partilhar o assunto, como você está falando aqui, né? Seria muito melhor. Eu tenho outra disciplina, Edson, que eu passo material para os alunos, mas eu passo por e-mail também, porque vocês não conseguem. Será que tem? Então, tem alguns alunos que estão com problema para entrar no AVA, para ver o conteúdo, é isso? Sim, não só quanto o AVA, mas como para assistir as aulas online. Pelo menos eu estou conseguindo hoje. Professora. Oi, pode falar. Meu AVA não tá abrindo hoje. Hoje não abriu nada lá. Nadinha. Tá, então... Antes estava abrindo, hoje não abriu. Ô, gente, ótimo. Bom você ter falado, Camila. Olha só, então vamos fazer o seguinte. E o portal também, professora. Tá. Então, gente, vamos fazer o seguinte. O Edson, ele comentou em relação a isso. Eu vou, com exceção da Amanda, eu acho que todo mundo já tem grupo, porque a Amanda chegou um pouquinho depois. As meninas da pedagogia já têm um e-mail, eu vou entrar em contato com os representantes, porque eu já vou ter que mandar mesmo para eles essas orientações, então eu vou entrar em contato com eles. Eu acho, Edson, é até bom você me falar, eu acho que todos vocês, de cada curso, vocês têm um e-mail do curso, não tem? Do semestre? Ou não? Então, tem, mas a gente tem partilhado muito no grupo da sala, né? Do WhatsApp. Então, é que esse material, eu não sei... O e-mail existe, sim. Então, porque... O que eu estou pensando? Porque eu acho que por WhatsApp, assim, para mandar um material, não sei se vai dar certo... Deixa eu só aceitar aqui, gente. Então, aí tem uma outra matéria, né? Sobre saúde também, então... Que só a professora manda os conteúdos, tal, chegou a tirar informações até mesmo de plantão na prova, né? E a gente teve uma prova lá que não teve questões, deu um problema, e por ali a gente comentou com ela e por ali ela já resolveu. Porque e assim, questão de dúvidas sobre a sala, sobre dúvidas, né, sobre trabalho, questões também, seria muito mais prático. Acho que para todo mundo, até para você. Tá, então vamos fazer assim. Vamos ver se vai dar certo por esse canal, pelo e-mail, eu mandar, porque para as meninas de pedagogia dá super certo eu enviar, quando eu envio o material pelo e-mail, porque daí vocês baixam, quem quiser imprimir, imprime. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou mandar para o e-mail, ou então os representantes me passam depois o e-mail da turma. E aí, depois, se eles quiserem disponibilizar pelo WhatsApp de vocês, da turma, vamos ver se a gente consegue afinar mais essa situação, Edson. E aí, depois você me fala se deu certo. Se todo mundo conseguiu entrar, se todo mundo conseguiu pegar o material. Porque, realmente, às vezes, o AVA dá problema. Então, mas só que pelo e-mail, o e-mail já é um outro recurso que é mais difícil dar problema, né? Porque daí vocês abrem a hora que vocês puderem, vocês conseguem baixar na hora que vocês quiserem. Eu vou fazer isso. Então, além porque eu estava disponibilizando para vocês no AVA. Eu tenho turmas que já me relataram esse tipo de problema, então eu já disponibilizei desde o primeiro bimestre pelo e-mail. Eu vou fazer isso, Edson. Eu vou disponibilizar pelo e-mail da turma, vou pegar o e-mail da turma com os representantes, e aí vamos ver se vai facilitar. Se não, a gente arruma uma outra solução, tá bom? Professora. O importante é que dê certo para todos, né? Isso, é isso mesmo. Ela manda no meio da sala o material de slide, essas coisas. Perfeito, então ótimo. Inclusive, quem consegue entrar pelo AVA, que consegue baixar o material, pode também mandar por e-mail da sala vocês, gente. Mas eu vou me comprometer aqui com vocês de já entrar em contato com os representantes e eu já, todo final da aula, eu já posto o material no AVA, que isso aí eu já faço, já posto o vídeo, e aí eu posto também o PPT, tá? O PowerPoint para vocês, aí é mais fácil vocês terem acesso, ok? Mas, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou voltar lá para as questões. O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês fotografem, tá? Então, como vocês não conseguem passar na casa... deixa eu ver. Não. Eu acho que dá para conceder o controle, gente. Deixa eu ver. Não foi. Não foi, né? Então não tem jeito mesmo. Tô tentando apertar aqui, mas não abre.
Tudo bem. Eu vou passando. Vocês printam ou tiram foto para vocês verem se vocês conseguem entender, gente, por favor? Posso passar para 2? Sim, pode. Tá. Quem não tirou ainda, podem falar, tá? Porque eu sugiro que vocês consigam fotografar. Vamos lá, vou passar para 2. Posso passar? Sim. Pode. Tá, 3 agora. Vou passar para 4. E a 5. A 5 vai ser, ela é um pouquinho maior, então vocês vão ter que... Ah, não, mas eu consegui colocar tudo de um jeito só. Ô, Amanda, passa para mim, por favor, você conseguiu passar... Ah, não, mas você não conseguiu abrir, né, o chat. Passa para mim seu telefone, Amanda. Ô, professora, Oi. depois você ainda vai comentar referente ao trabalho ou é daquela forma mesmo que ficou? Não, é daquela forma mesmo. Eu vou passar para os representantes, se eles tiverem alguma dúvida, e eu posso... Mas se alguém que tiver dúvida, gente, pode perguntar. Ah, tá, porque assim, não é especificamente para fazer diretamente naquela planilha. A gente pode passar para eles no Word e eles só vão encaminhar para a senhora, não é isso? Isso. Na verdade, quem vai encaminhar para mim vai ser o representante. Ah, tá. Então a gente tem que encaminhar para eles até o dia 18. Na verdade, assim, o que eu estava pensando em fazer? Deixa eu só ver quem está falando comigo, É a Luana. tá, Lu. Luana, a intenção é que eles passem para os representantes até o dia 18. E aí vocês me encaminham. Porque o que acontece? Só uma sugestão, não sei se os demais concordam. Não ficaria melhor a gente encaminhar diretamente no seu e-mail? Mas então, Eu concordo. mas o representante encaminhando, não? Ou você acha que... Sabe por quê? Porque são 68 alunos. Possa ser que vocês conseguem triar por curso. Porque daí, por exemplo, a Amanda, quando for me enviar, eu sei que é a Amanda, que aquela relação é a relação da ADM. E aí eu consigo cobrar o pessoal da ADM. Olha, Amanda, sei lá, a Larissa não entregou. Você vai ser responsável por falar assim, professora, a Larissa não entregou. Entendeu? O Márcio vai me encaminhar e vai falar assim, olha, alguns alunos não me entregaram, professora. Porque o que acontece? Às vezes, como tem muitos alunos, alguns vão assim, né? Vai que percam. Então, fala assim, professora, eu enviei. Mas aí esqueceu de clicar no botão envio. Sabe, gente? Tem de tudo. E vocês, como têm uma afinidade melhor com a sala, vocês já vão saber quem não entregou, quem entregou, vocês já vão ser meus parceiros, já vai me ajudar muito. Porque são 68 alunos. Ah, então tá bom. Tá? Essa dúvida que eu tinha. Eu sei que eu vou explorar um pouquinho os representantes, mas vai me ajudar bastante, gente. Tá, e referente àquelas referências que você falou que é 2 referências, certo? Isso, você vai colocar 2, pelo menos 2, Luana. Entendi. Tá? É porque mas assim, a gente vai jogar, por exemplo, um tema que eu quero falar, por exemplo, sobre motivação. Aí eu vou pesquisar sobre esse tema e vou verificar um problema. E isso. coloco lá. Aí você vai colocar qual seria o seu problema. Imagine que você realmente você vai escrever acerca desse tema. Aí colocou o seu problema, pesquisa, você vai ter hipóteses, né, de resposta. Então, você vai pesquisar, sei lá, autores que falem, né, que concordem com a sua hipótese. Você vai ter que, pelo menos, ler mais ou menos, né? Assim, pelo menos ler uma sinopse do que a pessoa escreveu, um resumo, só para você ter noção, sabe? Vai facilitar muito para vocês depois. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Imagina. Gente... Professora, Márcio. Pode falar, Márcia. Por exemplo, só para ver se ficou claro. Tá. Eu vou falar um assunto X, né?
o problema da inatividade física, exemplo. Né? Ok. Quantas pessoas na cidade de São José não praticam atividade física, um exemplo. Aí eu vou pesquisar 2 autores. Tá, então, Márcio, vamos só mudar, pegar... vamos só mudar, deixa eu só te atrapalhar. Você vai colocar como tema inatividade física, ok? Certo. Tá. Qual vai ser o problema? Esse é o problema que você colocou, não tá legal. Um problema que você poderia pesquisar é quais consequências para sei lá, para o cidadão de. Vamos fazer um recorte para o cidadão de meia idade, sei lá, 40 anos, da inatividade física. Aí sim é um problema, porque você está perguntando, é uma pergunta, entendeu? Tipo assim, Não, quais assim, na cidade de São José fica muito genérico, fica muito amplo. Não, tranquilo. Só que aí vamos chegar na parte que, assim, é a minha dúvida maior, que é na questão dos autores. Uhum. Eu vou pegar exatamente o que ele falou, ou eu vou fazer uma resenha do assunto. Não, você vai pegar, você traz coloca só o autor. Coloca o autor. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: vocês vão colocar o autor e o que o autor. O que o autor fala daquele assunto. Porque daí eu vou ter uma noção do que se esse autor está concordando, né, com a hipótese X ou Y. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, né? Problema, pego o autor, aí e coloco a versão do autor. Mas assim, síntese, é coisa pouca, coisa pequena. Certo, não entendi. Beleza. Tá? Então, gente, todo mundo entendeu? Escolher o tema, colocar o problema. Eu tinha falado o que mais? Deixa eu voltar lá. Aqui. Olha só. Tema, problema, objetivo geral é referência. Né? O autor, assim, o que o autor ele discorre acerca desse assunto? Só para ver se vocês estão entendendo. Né? Nossa, imagina que vai pegar uma referência. Tá, vamos citar aqui a Sabrina. Ela quer escrever sobre EJA. Ela vai pegar o Marcuschi. Marcuschi fala sobre ludicidade. Né? Então, assim, colocar a referência lá do autor e, resumidamente, umas coisa mínima, que ele fala a respeito do assunto. Porque se ela coloca Marcuschi, eu vou falar, olha, nada a ver. Tá? Algum autor que discorra acerca do problema de vocês, ou do objetivo geral. Eu tinha falado que o problema fica mais, afunila mais a pesquisa, o objetivo geral fica mais amplo, mas não tem problema, tá? O pessoal da ADM que seria interessante pesquisar realmente acerca do problema, porque no problema vocês vão encontrar as hipóteses, ok? Mas não tem problema. Se quiserem jogar lá a pesquisa em relação ao objetivo geral, pode também. Gente, professora, pode falar. No decorrente aí desse trabalho e tal, você está explicando tal, todo mundo está tentando entender, mas beleza, mas durante o trabalho vai surgir muitas dúvidas, concorda comigo? Concordo. Tá, mas se a gente perguntar pro representante da sala, eles têm uma comunicação direta com você para estar tirando essa dúvida da sala, da turma? Então, aqui eu tenho os números que eu tenho são os números do Márcio, da Amanda e da Giovana. Tá faltando o pessoal de direito, gente. Eu não tenho ninguém de direito aqui. E da pedagogia também tenho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para os representantes. E a gente tem também mais uma aula. Então, deem uma olhada, assim, comecem a pensar, né, assim, acerca do que vocês vão querer escrever, que se surgirem dúvidas, vocês podem tirar direto na segunda-feira. Ou passam para o representante e aí eu tento, assim, dissemine um pouquinho essa dúvida de vocês, tá? Porque assim, querendo ou não, para mim é uma novidade, né? Tá sendo bem complexo. Eu tô tentando aqui, tô quebrando a cabeça aqui e tal, mas assim, decorrente a aula vai surgir mais dúvidas ainda. Mas se caso você tivesse um modelo, né, tipo desse trabalho que você
tá pedindo, tal, tipo um exemplo básico. Acho que ajudaria muita gente, ou melhor, nos ajudaria, né? Então, gente, o pior é que assim, eu coloquei o trabalho para vocês, eu achei que era um negócio tão simples. O Edson, você é de concurso mesmo? Educação física. Tá. Na Então, verdade, você achou também? Quem está falando é a Camila, achei complexo também. Gente, vamos fazer assim, o que eu posso... Porque se eu colocar um modelo, vai ficar uma coisa tão... Eu queria deixar vocês livres para... O modelo seria eu passar para vocês, até para facilitar, o modelo do TCC que vocês vão apresentar, que no caso da DM vai ser no próximo semestre. Mas, assim, eu não quero pesar, sabe? Assim, eu não quero que fique uma coisa pesada, eu quero que fique uma coisa livre. Façam em tópicos, então vocês vão entregar isso em uma folha. Cada aluno vai passar, gente, até menos de uma folha. Vocês podem colocar tópico, é que aqui eu apresentei tabela, tipo assim, uma tabela. Mas vocês podem colocar tópico, tipo, trabalho de metodologia científica, não precisa colocar os pontos. Professora, nome do aluno, curso, um abaixo do outro. Aí, tema, coloca um hífen e ao lado o tema de vocês. Pula uma linha, no caso, dá um enter. Problema, qual o problema de vocês relacionado ao tema? Né? Então, assim, imaginemos que... vamos voltar lá para quem trabalha com a educação física. O tema da educação física, só homenageando aqui o Edson Márcio, se o tema da educação física é esse tema que o Márcio tinha falado, a inatividade, né? Tema, inatividade. Problema. Desse jeito que eu estou falando mesmo, tema, hífen, inatividade, sei lá, para indivíduos de meia idade, do sexo masculino, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Esse é o tema, ponto. Problema. Quais consequências podem gerar a inatividade no corpo do ser humano? Tem um monte de autor que fala disso. Dá um enter. Objetivo geral. Analisar, ou então buscar informação acerca da inatividade no ser humano, num indivíduo de meia idade. O objetivo geral, gente, o problema, ele é um desdobramento do objetivo geral. Dependendo de como vocês fazem o objetivo geral, basta que vocês mudem uma ou outra palavra e coloquem uma interrogação. Então, conseguir o objetivo geral, o problema está junto. Tá? O tema é um tema que vocês vão pensar. É que assim, vocês se apavoram, hein? Vocês estão demais. Tá igual mulher quando vai ter neném. Ó, isso aqui não tá difícil? O nome de vocês, curso e semestre. O tema é um tema que vocês conseguem tranquilamente, não precisa, sem criar pânico. Passou do tema, vocês vão pensar no problema. Né? Por que isso? Assim, imaginem uma questão para isso. Né? Direito. Olha só o pessoal de direito. O tema direito do trabalho, um exemplo. Para fazer um TCC, você vai precisar definir uma questão específica que quer investigar, né, dentro das possibilidades do direito do trabalho. Então, assim, o meu tema é direito do trabalho, né? O ordenamento jurídico do direito do trabalho seria... Quais seriam o ordenamento jurídico do direito do trabalho? Interrogação. É meu problema. Qual o objetivo geral? Analisar o ordenamento jurídico do direito do trabalho, tá? Gente, ó, esses três aqui, parou para pensar meia hora, vocês conseguem fazer. As referências é algo que vocês vão procurar. E aí, por exemplo... o tema é educação infantil. Pode falar. Me dá um exemplo de um tema de administração, por favor. Tá, então vamos à administração. Você pode trabalhar, definir uma questão dentro da logística, igual eu tinha falado antes. Gestão de estoques. Oi.
Deixa eu só te. É que você está falando no caso de ADM, de logística, né? E se eu colocar, sei lá, tipo, gestão da inovação? Porque eu estava pensando assim, num problema que seria, tipo, o que eu posso fazer para minha empresa ficar, tipo, na frente do mercado, entendeu? Será que tem como eu usar isso? Sim, mas aí você não vai colocar, Aninha, você só vai mudar assim, o sujeito, né, da frase. Você não pode colocar o que eu posso fazer. Quais as tendências para que uma empresa se torne top no mercado. Entendeu? Então, assim, não com essas palavras, gente. Vocês vão tentar dar uma refinada. Mas é isso. Você viu o seu problema. Aí no objetivo, aí eu vou colocar o que eu poderia fazer. Não, tipo, não poderia, mas vou colocar lá Não, aí o objetivo, Aninha, tá bem linkado, tá muito próximo ao problema, só que não vai ter interrogação. Qual seria o seu objetivo? Analisar as tendências ou as características ou as variantes análise das variantes para que uma empresa se torne top 10, sei lá, top 1 no mercado. Entende? Se vocês acharem o tema, gente, problema e objetivo geral, tá linkado, tá tudo junto. Vocês só vão brincar com as palavras. Não tá difícil. O que eu não sei, acho que não sei quem tinha perguntado antes da Ana, pediu para eu dar um exemplo, então vamos colocar lá. Em relação à ADM, gestão de estoques, né? Se vocês querem investigar a reposição de estoque de empresa, um bom problema seria se relacionasse a reposição de estoque a uma outra variável. Por exemplo, custos de armazenagem, ou seja, olha só o problema. Se é gestão de estoque, um problema, tá? Agora esqueci o nome da nossa amiga que perguntou. Um problema seria, seu tema é gestão de estoque. Natália? Isso. Ô, Nath, olha só, seu tema, gestão de estoques. Problema, qual é o impacto de uma política de reposição de estoques sobre os custos de armazenagem? Um exemplo, é um problema. Interrogação, gente, por favor, tá? No final, a interrogação. Qual é o seu objetivo geral? Analisar o impacto de uma política de reposição de estoques. Pronto. Vocês perceberam que o meu problema é um desdobramento do meu objetivo geral. O que eu vou brincar é com a ordem das palavras e colocar uma interrogação no final. Então, assim, não precisa se aterrorizar. Realmente não tem necessidade. E aqui, gente, não vamos colocar essa tabela. Aqui eu coloquei, mas assim, vocês vão colocar por tópico, um abaixo do outro, e um pouco mais de meia página de sulfite, vocês conseguem fazer isso. Nome de vocês, curso, semestre, tema, problema, objetivo geral. Isso aqui está tudo junto e misturado. E a referência é algo que vocês vão ter que pesquisar. Mas assim, eu vou trabalhar, então, a gestão de estoque. Coloca lá impacto de uma política de reposição de estoques. Joga lá. Vai vir um monte de autor. Pega um artigo, pega alguma coisa que esse autor escreve e em 2 linhas vocês conseguem minimizar. Esse autor escreve acerca disso, disso e disso. Sei lá, 3 linhas. Coisa simples, porque quando eu passar para o Alisson, ou quando eu passar para o W, ou quando eu passar, não sei, né, quem é que vai estar lá, eles vão falar assim, ó, nada a ver. Na hora que as meninas da pedagogia me enviarem, a Sabrina vai escrever acerca de EJA, né? O tema é sobre EJA. E vai colocar lá Marcuski, ludicidade, não rola? Educação infantil, ludicidade, Marcuski. EJA é outro naipe, tá? Então, a gente vai ter noção para ver se vocês entenderam, porque a partir do 7º semestre, gente, isso aqui vai ser uma constante na vida de vocês. Vocês vão ter que viver para o TCC. Ok? Professora. Oi. Pode falar, Sabrina. Eu tenho mais uma dúvida. Assim, eu pensei em trabalhar o letramento infantil e ludicidade. Como que eu posso utilizar a ludicidade para letrar uma criança? Mas daí o meu tema seria ludicidade ou seria educação infantil? Ou letramento infantil?
Olha, aí eu acho que sua tutora vai pedir que você seja mais específica, Sabrina. Você pode trabalhar ludicidade, né? Porque a gente trabalha letramento mais no fundamental. Né? É óbvio que as crianças reconhecem, mas o reconhecimento da função social, você vai encontrar muitos autores trabalhando com o letramento a partir do fundamental. Né? A educação infantil há um trabalho, mas há um trabalho mais motor para o desenvolvimento dessa habilidade, né? Encéfalo-caudal, para que vá afinando esse movimento da escrita. Né? Mas a questão do letramento, em geral, assim, é trabalhado, mas é algo mais específico no fundamental. Tá? Então, eu acho que é muito legal você trabalhar letramento, mas procura focar no fundamental. Ou se você vai trabalhar a ludicidade, trabalha a ludicidade na educação infantil. É óbvio, porque tudo é um caminho que a gente faz. Né? A criança da educação infantil, ela vai conseguir saber que aquela ficha é dela, né? Ela reconhece aquela ficha, mas ela ainda não vai ter a autonomia de escrever a ficha, ela vai reconhecer a ficha, né? Isso é letramento? É letramento. Só que, assim, eu acho que enriqueceria mais se você trabalhasse o letramento no fundamental, entendeu? Porque há letramento da educação infantil, mas há um macro letramento, ok? Ok, né, professora? Fazer o quê? Gente, mais alguma dúvida? Todas. Ai, Jesus, deixa eu ver quem está falando. Tô brincando, seja o que Deus quiser. O Edson, para de vir reclamar, você não reclama. Você vai conseguir, você vai ser o primeiro a entregar para o Márcio, você vai ver. Isso, mas eu não prometo nada disso, não. Ô, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu acho que eu tentei deixar claro aqui como é que a gente vai fazer, mas olha só, o nosso horário já extrapolou, já foi. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula, a gente inicia com essas questões, tá? Vocês já vão ter que estar com as questões respondidas, ok? E a gente inicia com essas questões, a gente só corrige. A gente corrige as questões e dá continuidade. E o que vocês tiverem de dúvida, anotem, que daí vocês vão passando, vocês me perguntam na próxima aula, ou vocês já passam para os representantes. Coitados dos representantes, meu Deus. Tá bom? Tá bom, obrigada, Will. Imagina, eu que agradeço. Boa semana para vocês, tá? Até segunda-feira. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Professora.